galera do Momento Corrida, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Juliana Pelissari, eu sou nutricionista e eu trabalho há um tempo já com corredores amadores, corredores profissionais, e hoje eu vim trazer para vocês um tema que eu vejo muito em consultório, que eu vejo muito nessa queixa no consultório, que são os desconfortos gastrointestinais que os pacientes acabam sentindo durante as corridas ou após as corridas. Então, náuseas, refluxo, às vezes dor de barriga, diarreia. Então, eu queria conversar com vocês sobre isso, explicar para vocês por que isso acontece e como a gente pode driblar isso. Querem saber? Então, vem comigo que eu conto. Então vamos lá, galera. No consultório, muitas pessoas, muitos corredores chegam com essa queixa, né, de que sentem diversos desconfortos. Então, alguns sintomas como náuseas, vômito, refluxo, dor de estômago, dor abdominal, diarreia, durante ou após mesmo as corridas. Eu tive até relatos de alguns pacientes que tiveram que interromper a corrida por conta disso, por conta de uma diarreia. Infelizmente tiveram que parar, então teve todo aquele tempo de treinamento e durante a corrida teve que parar, infelizmente. Então, Ju, né, por que isso acontece? Hoje em dia já estão sendo feitos vários estudos a respeito dos atletas de endurance e os distúrbios gastrointestinais. Atletas de endurance, vocês já devem ter ouvido falar muito aqui, vocês que são fãs do canal, que são aqueles atletas que treinam de forma aeróbica, né, de longa duração, treinamentos de longa duração, por exemplo, as corridas, maratonas, enfim. E o que esses estudos eles mostram pra gente? Eles mostram que os sintomas, esses sintomas que eu citei para vocês, eles podem ter inúmeras causas, então são multifatoriais. Então, algumas causas eu vou citar aqui para vocês. Por exemplo, o próprio impacto da corrida, a diminuição do sangue no intestino, porque durante a corrida o sangue a gente necessita, né, de uma maior quantidade de sangue nos músculos, então acaba chegando menos sangue no intestino. A liberação de alguns hormônios, por exemplo, a adrenalina, a regulação da temperatura corporal, que o nosso corpo precisa fazer, porque durante a corrida aumenta a temperatura corporal e a gente precisa resfriar, e esse resfriamento pode ocasionar também algum desconforto gastrointestinal. E a alimentação, que é o ponto que eu queria chegar com vocês. Então vamos lá, vamos falar primeiro da desidratação. Então o atleta que já entra na corrida, que já entra no treinamento, já desidratado, ele já vai ter um prejuízo no seu rendimento. Então o rendimento e a sua performance vão diminuir de uma maneira mais rápida, né, comparado a um outro atleta que já está hidratado. E fora isso, tem prejuízo naquele resfriamento da temperatura corporal, o que pode levar aos sintomas intestinais. Depois da prova, também é muito importante a gente ter essa reidratação, porque tem muitos pacientes que têm esses sintomas depois da prova. Então, o que eu sempre oriento os meus pacientes? A se pesar antes da prova e a se pesar depois da prova. Então, o peso que ele perdeu durante a prova é a quantidade de líquido que ele perdeu no suor, né? Então, vamos supor que ele perdeu 3 quilos durante a prova. Então, ele vai ter que repor 3 litros de água após a prova. Só que não de uma vez só. Então, ele tem até 4 horas depois da prova para poder repor esses 3 litros. Assim, dessa forma, ele não vai ter nenhum problema de desidratação e nenhum problema gastrointestinal. Certo? Essa é a primeira dica. A segunda dica é evitar alimentos gordurosos, alimentos ricos em fibra e muita proteína antes da prova. Porque esses alimentos eles demoram um pouquinho mais para ser digeridos e acabam causando uma sensação de estufamento, de ficar mais empantufado, né? É a palavra que os pacientes eles usam, estou empantufado, por conta dessa demora na digestão.
Então, sempre antes da corrida, vamos supor que a sua corrida é no período da manhã, o café da manhã que antecede a prova, ser uma refeição um pouco mais leve. Então, isso daí com certeza vai ser calculado direitinho. Então, o que comer e a quantidade vai ser calculado pelo seu nutricionista. Então, como vai ser uma refeição um pouco mais leve, a gente pode, se for de manhã, eu geralmente utilizo uma estratégia que é consumir uma maior quantidade de carboidrato na última refeição antes de dormir. Então, essa quantidade de carboidrato vai ser armazenada no músculo e vai ser utilizada durante a prova. Então, mesmo que você tenha um café da manhã um pouco mais leve, durante a prova você vai ter aquele estoque que você conseguiu no dia anterior. Você vai ter um estoque maior de carboidrato no seu músculo que você vai utilizar durante a corrida para produzir energia. E aí você vai conseguir melhorar esse seu rendimento e sua performance. Uma das causas também que eu vejo, que eu acho que deve ser a principal, se não é a principal, uma das principais, é a utilização dos géis de carboidrato. Então, o que é recomendado? A cada hora de prova, consumir uma quantidade de carboidrato. Essa quantidade de carboidrato ela vai ser calculada de acordo com o peso do paciente, do atleta. Isso vai ser calculado pelo nutricionista. E aí a gente vai ver quanto, por exemplo, de gel de carboidrato que esse paciente vai consumir. Às vezes, em uma hora, o paciente tem que consumir 3 desses géis. E isso daí acaba ocasionando mesmo esses desconfortos gastrointestinais. Então, o que eu oriento o paciente? A intercalar. Então, na primeira hora, utiliza o gel de carboidrato. Na segunda hora, já entra com alimentos práticos, lógico. Por exemplo, frutas cristalizadas, frutas secas ou bananinha. Então, intercalando com coisas práticas e tudo calculado pelo nutricionista, tá bom? Outra dica interessante é que eu vejo que alguns pacientes, mesmo que não sejam corredores, eles sentem uma maior vontade de evacuar após tomar café. Se você é um desses, evite tomar café antes do treinamento ou antes da corrida, porque pode trazer vontade de evacuar no meio da prova e aí atrapalhar o seu rendimento também, tá bom? Então essas são as dicas que eu queria deixar para vocês e a mensagem assim que eu queria deixar para vocês, que eu acho que é super importante, é vocês terem um treinador, né, que vai preparar para vocês a planilha de treino, vai preparar vocês para as corridas, para maratona, para ultramaratona, meia maratona, que seja, e ter um nutricionista te acompanhando também, porque é ele que vai calcular quanto que você deve consumir antes da prova, o que você deve consumir antes da prova, o que você deve consumir durante a prova, quanto você deve consumir, e ele vai te preparar também nos meses antes da prova. Eu inicio a preparação às vezes dos meus pacientes junto com o treinador, então a gente sempre entra junto, né? Então a prova por exemplo, em dezembro, a gente já iniciou a preparação desde setembro, por exemplo, então já vai preparando o atleta. Então essa preparação deve ser feita então junto com o treinador e com o nutricionista. Então sempre procura um nutricionista, gente, para poder fazer esses cálculos para vocês conseguirem ter um rendimento, uma melhora no rendimento da performance de vocês, certo? Bom, esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau. Momento Corrida, para fazer acontecer.